esplendor, tudo isso compõe o significado da palavra glória. Então, quando nós pensamos a respeito de Deus, essa é a palavra que o define. Ele é a glória. Agora, se formos um pouco mais fundo nisso, de acordo com as Escrituras, por que Deus é glorioso? Porque Deus é autossatisfeito. A autossatisfação de Deus é a sua glória. Ou seja, o Pai é plenamente satisfeito com seu Filho. Digamos, tudo que o Pai tem é o seu amado Filho. É o Filho do seu contentamento. Este é o meu Filho amado e nele eu tenho todo o meu prazer. Ele não precisa de nenhum prazer a mais. Aliás, nenhum prazer mais pode ser acrescentado ao Deus da glória. Porque Ele já é o Deus que tem em si mesmo todo o prazer e Ele é a fonte de todo genuíno prazer e de toda genuína alegria. Então, glória significa a autossatisfação de Deus. Quando nós pensamos em Deus o Filho, o que nós vemos segundo a Bíblia? Que Deus o Filho também é plenamente satisfeito. Porque todo o seu tesouro é seu Pai. Veja a vida do Verbo encarnado. Ele poderia sofrer a traição de Judas, aquele a quem ele confiou algo tão especial entre aqueles 12, a bolsa, não é? Uma função relevante entre aqueles 12. Ele podia sofrer a negação de um dos seus mais chegados, a quem ele dedicou os 3 anos e meio de sua vida, basicamente, Simão Pedro. Ele podia finalmente sofrer o abandono de todos. Em João, capítulo 16, um capítulo dos discursos do cenáculo, ele disse: todos vós me abandonareis, ou me deixareis só. Mas eu não estou só, porque meu Pai está comigo. Quando ele agonizava no Getsêmani, algo que nós apenas podemos apreciar com nossos pés descalços, e ainda assim chegamos apenas no limiar do que ele significa. Nosso Senhor agonizava no Getsêmani, soando gotas de sangue, a tal ponto de um mensageiro celestial ser enviado ao jardim para fortalecer o seu coração de homem, Jesus de Nazaré, o Verbo encarnado. Então, o conflito do Getsêmani se resume neste fato que estamos mencionando, que toca a autossatisfação de Deus em si mesmo, a satisfação que o Pai tem no Filho e que o Filho tem no Pai. Porque naquele momento no Getsêmani, nosso Senhor tinha diante dele a decisão suprema a ser tomada. Por isso ele ora assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não se faça minha vontade. A mais decisiva batalha da vontade na vida do Verbo encarnado foi travada no Getsêmani e não na cruz. Foi travada antecipadamente. Faça-se tua vontade e não minha vontade. Porque sempre o Filho amado encarnado, ele submeteu a vontade humana dele, ouça com atenção, a vontade humana de Jesus de Nazaré não foi substituída pela vontade divina. Nunca. A vontade de Jesus foi submetida à vontade divina. O Pai é uma pessoa e tem uma vontade, o Filho também é uma pessoa e tem uma vontade. Digamos que ele teria todo o direito de, no Getsêmani, dizer finalmente não. Não quero deixar minha posição de comunhão contigo, meu Pai. Tudo que eu tenho é tua glória. Tudo que eu tenho é a visão de tua face. Eu não a quero perder por nada. E se ele tomasse essa decisão, ela seria justa e aceitável. Porque ele é o Filho de Deus. Mas, certamente, ele não cumpriria a missão para a qual ele veio. Porque ele sabia que ele era o grão de trigo que caiu na terra para morrer, pois se não morresse, ficaria só.
Mas, meus irmãos, quando aquele conflito no Getsemane é travado, a vontade do Pai, escute bem, por um lado, e a face do Pai, por outro lado, que sempre andaram em paralelo, juntas, como duas pernas fortes, que coordenavam a caminhada do nosso Senhor Jesus e nunca se conflitaram. Quando é que o Senhor Jesus não fez a vontade de seu Pai? Nunca. Ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em João 4,34. Em João ainda 6,38, ele diz assim: eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então essa era uma das pernas robustas que governaram a vida do Verbo encarnado. Fazer a vontade do Pai, sempre e a qualquer custo. E nunca se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E foi isso que ele fez. Agora, qual era a outra perna robusta do caminhar do Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus? Era ver a face do seu Pai. Então guarde isso, irmão. E por favor, pense sobre isso, ore sobre isso, medite sobre isso e adore o Senhor a respeito disso. Sempre vendo a face do seu Pai. Nunca houve uma sombra, uma nuvem entre a face dele e a face do seu Pai. Nunca. Fazendo a vontade do Pai, vendo a face do Pai. Abandonado, traído, só, mas sempre vendo a face do seu Pai. Mas agora veja o que acontece no Getsemane. Quando ele chega no Getsemane, a horas da cruz, ele faz aquela oração. Por quê? Porque agora ele vê que se ele há de continuar fazendo a vontade do Pai fielmente até o fim, esse outro braço, a face do Pai, entrou em rota de colisão com a vontade do Pai. Você está entendendo? Se ele quer continuar fazendo a vontade do Pai até o fim, ele teria que perder de vista a face do seu Pai. Por quê? Porque algumas horas depois do Getsemane, o que aconteceria? O Calvário. E o que ele diria lá? Meu Deus, por que me abandonaste? E por que ele diria isso? Porque aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus conhecia tudo menos alienação. E pecado é igual a alienação, separação. Então ele iria experimentar no Calvário separação, e ele não sabe o que é isso. O Filho de Deus com o seu Pai só conhece comunhão, só conhece gozo, prazer, satisfação. A autossatisfação do Deus Trino é a sua glória. Então os irmãos percebem? Creio que aí nós colocamos nossos pés descalços, porque essa terra é santa, no limiar do que significa o Getsemane, porque além daí não conseguimos ir. Mas o fato é que ali a vontade do Pai e a face do Pai estão em choque. E ele tem que escolher. Se ele escolher ver a face do Pai, esse é o seu direito. Mas nós não teríamos Redentor. Então ele escolhe fazer a vontade do Pai, mesmo que implique perder a face do Pai. Então, meus irmãos, falar sobre necessidades de Deus, é aí que nós estávamos, é um termo muito delicado. Porque Deus não tem necessidades. Ele é o Deus de toda glória. Assim Pedro descreve na sua epístola, lembra? Ora, o Deus de toda glória. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. 1 Pedro 5. Então, o que seria necessidades de Deus? O que significa essa frase? Meus irmãos, Deus se autolimitou e determinou no seu eterno propósito a realizar a sua obra não só ou sozinho. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim ele determinou realizar a sua obra contando com cooperadores.
humanos, limitados, vulneráveis, frágeis, deficientes.